crianças, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar mais uma história para vocês. Mas antes disso, vamos fazer uma oração, igual a gente faz lá no nosso culto. Senhor Jesus, obrigado por este dia. Obrigada, Senhor, por cuidar da nossa casa. Cuidar, Senhor, da mamãe, do papai, do irmãozinho ou da irmãzinha. Senhor, venha nos guardar, nos proteger. Abençoa, Senhor, o pastor da nossa igreja, os componentes da nossa igreja, Jesus. Amém. Agora, vamos cantar um hino. E esse hino tem tudo a ver com a nossa história hoje. Vamos lá, eu tenho certeza que vocês conhecem. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. De novo. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém. Hoje eu vim contar para vocês uma história que está lá no Novo Testamento, em Marcos 4:35. Sabe que todas as histórias da nossa Bíblia são tudo verdadeira. Esse é o único livro que tudo que está escrito lá é verdadeiro. Eu vou contar essa história e quero que vocês prestem bem atenção nela. Vocês têm medo de alguma coisa? Será que nós podemos sentir medo? Quero que vocês respondam aí. Claro que a gente pode ter medo, né? Às vezes o medo faz a gente ter um certo medo de colocar a mão no fogão. Esse medo a gente pode ter medo de colocar a mão no fogão, porque a gente vai queimar a nossa mão. A gente pode ter medo de colocar o dedo na tomada, porque não pode colocar o dedo na tomada, né? Então eu vou começar essa história assim. Jesus, ele estava na praia e ele estava pregando a palavra para muitas pessoas. Aí Jesus falou assim para os seus discípulos. Os discípulos são aqueles que ajudavam a Jesus. Vamos lá para o outro lado do mar? Vamos lá? E os discípulos responderam: sim, mestre, vamos lá. Jesus, então, entrou no barco junto com os seus discípulos. E aí, estava lá. Jesus com os seus discípulos entraram no barco para ir para o outro lado. E aí, sabe o que aconteceu? Jesus pegou um travesseiro e deitou na ponta do barco. E os seus discípulos foram remando. E foi lá o barquinho no mar. Jesus dormiu. Ai, que soninho bom. E eles remando, continuando a viagem. Mas de repente, o mar começou a ficar agitado. Começou uma grande tempestade. Nossa!
os discípulos começaram a ficar com medo. E o barco começou. E foi para lá. E para cá. E aquela tempestade não parava. E o vento era muito forte. E as águas começaram a entrar no barco. Era muita coisa. E aí o barco começou a entrar água. E os discípulos começaram a ficar com medo. E esqueceram que Jesus, o poderoso, o que fazia milagres, estava lá. Os discípulos foram lá acordar Jesus. E falaram para ele: mestre, vamos morrer. E Jesus, olhando para aquela tempestade, disse: acalma-te. E o mar voltou a ficar calmo. E houve uma bonança naquela hora. E eles olharam um para o outro e falaram: nossa, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, crianças, esta é a nossa história. Eles tiveram medo e esqueceram que Jesus estava no barco. O medo não pode atrapalhar a nossa vida, nem a nossa vida com Jesus. E nós temos que levar isso para dentro do nosso coração, porque o barco é a nossa vida, a nossa casa, a nossa escola. Nós não podemos ficar com medo. Temos sim que ter fé e confiar em Jesus, porque Ele é o Deus de milagre. Ele é o único que pode arrancar todo esse medo do seu coração. Hoje estamos vivendo em um momento difícil. Alguns estão com muito medo de sair de casa, mas isso não pode acontecer com nós. Temos sim que tomarmos cuidado, mas não ficar com medo, porque Jesus está dentro do nosso barco e com Ele podemos seguir sempre à frente. Tá bom, crianças? Espero que vocês tenham gostado e que essa história fique guardada nos seus corações. Não estamos presentes nos cultos, mas eu sei que vocês estão fazendo a parte de vocês, orando, ouvindo as histórias. Nós estamos com muita saudade de vocês, mas isso vai passar. Logo estaremos todos juntos. Tá bom, crianças? Beijos e até a próxima história!